Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Muito bem fala o apóstolo Paulo, muito bem adverte na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, em que ele fala do perigo de um outro evangelho. Ele diz especificamente no capítulo 1 de Gálatas, versículos 6, versículos 7, versículos 8. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Isso já era verdade no tempo de Paulo, no primeiro século, e isso é verdade hoje. Mas ainda que nós, homens escolhidos por Jesus para pregarmos o evangelho, mesmo que nós apóstolos, ou mesmo que um anjo vindo dos céus vos pregue outro evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja isso anátema, seja isso maldição. E ele continua: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Anátema significa maldição. O que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas: vocês receberam de mim e de outros apóstolos o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho que foi pregado a nós por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho esse que não veio da sabedoria do homem, nem da sabedoria da mulher, nem de nenhum tipo de raciocínio ou especulação de sábio algum, mas nos foi revelado diretamente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz nos versículos 11 e 12: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então, coloca-se por terra aí todo evangelho escrito ou discernido por homem, sob qualquer pretexto, em qualquer época. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Por meio de revelação de Jesus. Paulo está dizendo: vocês receberam o evangelho da verdade. O evangelho da verdade, ele não vem de homens. E mesmo que um anjo vindo dos céus, ou mesmo que um de nós, vos diga que exista um outro evangelho, isso é mentira, isso é maldição, isso é anátema. Paulo está se referindo a qualquer outro tipo de evangelho que qualquer homem estivesse pregando. Ele está se dirigindo aqui aos ensinamentos judaizantes, aos ensinamentos também helenizantes, aos ensinamentos gnósticos e a toda a sorte de ensinamento que vá em desacordo com aquilo que foi feito, dito e ensinado por Jesus, revelado por Jesus. Revelação significa revelação, discernimento significa discernimento. O que Paulo está falando aqui, o verdadeiro evangelho é aprendido de Jesus, transmitido a vocês por nós, e ele é revelado. Nada de gnosticismo, como já havia nessa época e há nos dias de hoje. Hoje em dia prega-se o evangelho da verdade, sim.
E qual é esse evangelho da verdade? Evangelho, ou evangelion, significa boas novas. Significa o quê? A vinda do reino de Deus, mediante o seu Filho amado Jesus Cristo, que nos traz a salvação, nos traz a redenção, nos traz o cumprimento das profecias. Nele, Jesus, nos traz a obra redentora e nos traz a promessa da sua volta, aonde ele resgatará o seu povo eleito. Temos ouvido muita gente pregar, não no meio cristão, mas pessoas querendo inventar um outro evangelho. E esse novo evangelho que é pregado por muita gente é um evangelho que não existe, mas ele seduz a muita gente. Existem palestrantes, existem homens que pregam durante 1 hora, 1h20, 1h40 e dizem que em nome de Jesus estão falando de amor, de caridade, de compreensão, de compaixão e de misericórdia. Ora, isso é altamente palatável e altamente aceitável pelo coração, pelo entendimento de qualquer homem ou mulher. Mas o indivíduo faz o primeiro vídeo ou faz a segunda palestra, na terceira, na quarta e na quinta, ele está falando de tudo referente aos relacionamentos interpessoais. Mas em nenhum momento dessa coletânea de palestras, dessa coletânea de vídeos, por exemplo, ele tem a ousadia ou a autoridade de falar do amor de Deus. Não é estranho? Sim, é estranho. Para olhos treinados e ouvidos aguçados, na verdade, podemos identificar logo que está sendo pregado, muitas vezes, um evangelho humanista, antropocêntrico, que fala efusivamente de amor fraternal, de compaixão, de caridade, de benevolência e de perdão. Porém, ele nunca fala de redenção, ele nunca fala de justificação, ele nunca fala de anulação dos nossos pecados, ele nunca fala de um redentor, fala de um mestre. Sim, um Jesus que foi reduzido à condição de mestre, um Jesus que foi, no caso, impelido a ensinar, mas não a exercer, não a salvar. Esse evangelho é um evangelho mentiroso. Mas ele fala de amor fraternal, mas não fala do amor de Deus. Fala de caridade, mas não fala do maior ato de amor que foi a vinda do Messias, do Filho de Deus, para nos resgatar da maldição da lei e da maldição do pecado. Fala do monte, mas não fala da cruz. Fala das qualidades humanas que nós podemos desenvolver, mas não fala da salvação que podemos obter. E obter única e exclusivamente mediante a obra redentora de Jesus. Muito estranho para quem é novato em ouvir e ver palestras e vídeos sobre Jesus. Porque falar sobre Jesus muita gente fala, e não vou dizer que não falem bem, mas muitas vezes não estão pregando o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho pregado por Jesus é um evangelho redentor, é um evangelho de salvação,
É um evangelho gracioso, é um evangelho que veio de cima para baixo. Quando nós estávamos ainda na condição de pecadores, amigos do pecado, amigos do engano e desconhecedores da vontade de Deus em Cristo. Jesus fez isso, ele pregou o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da redenção, o evangelho que nos dá a certeza de que serão cumpridas as promessas de Deus em seu Filho amado Jesus Cristo. Promessa de salvação, promessa de aperfeiçoamento e de nós andarmos um dia nas regiões celestiais. Pelo caminho da verdade, e o caminho da verdade é unicamente a obra redentora de Jesus. É preciso ter muito cuidado, meus amigos e meus irmãos. Eu me refiro aos dois grupos, aos que entendem o verdadeiro evangelho e aos que presumem conhecer um outro evangelho. Que hoje, nos tempos atuais, estão pregando um evangelho contra a vontade de Cristo. E o que é mais interessante é que esse evangelho está enganando a muitas pessoas e anulando completamente o relacionamento dessas pessoas com Deus. Mas como pode um evangelho fazer isso? Boa pergunta, facílima resposta. Porque estão pregando um evangelho humanista, que fala quanto tempo você quiser das virtudes e das qualidades humanas que você possa encontrar nas Escrituras Sagradas. Mas nunca vai dizer da redenção que só existe em Cristo Jesus. Não vai falar da pessoa do Espírito Santo. Não vai falar, como eu disse, da anulação dos nossos pecados. Não vai falar jamais de Jesus como Salvador e Redentor. Apenas de Jesus, o Mestre dos Mestres, mas nunca o Senhor dos Senhores. Não te causa estranheza? Causa sim. Muito facilmente, com extrema facilidade, nós podemos identificar o verdadeiro evangelho pregado por Jesus e pelos seus apóstolos e muitas pregações de um pressuposto evangelho, que parece o evangelho de Cristo e não é o evangelho de Cristo. Porque, como eu disse, ele não tem a autoridade, não tem a coragem de dizer a verdade. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ele é um evangelho dos exercícios e das coisas ditas por Jesus. Jesus fez e Jesus disse. E nós amamos tudo que Jesus fez e que Jesus disse. Mas nós não podemos viver apenas do que Jesus fez, nem podemos viver unicamente das coisas que Jesus disse. Nós temos que viver das coisas que ele exerceu e que ele, no caso, reforçou em nós, como os princípios morais e espirituais. Quando você ouve o verdadeiro evangelho e ele fala unicamente de redenção, unicamente de justificação, você sente que está faltando alguma coisa. Está faltando uma série de recomendações morais e espirituais de Jesus para o aperfeiçoamento do salvo, para o aperfeiçoamento do homem cristão, que é cristão por crer na obra redentora de Jesus. Agora, quando alguém prega princípios humanistas, de disciplina moral e espiritual, como eu disse, fala de amor, caridade, benevolência e perdão, mas não fala de redenção, porque simplesmente não reconhece a redenção que há em Cristo Jesus. Não fala nunca da justificação.
que só há em Cristo Jesus? Não fala nunca da anulação dos nossos pecados que só existe em Cristo Jesus? Muito estranho, muito suspeito, porque é digno de toda suspeita assim, porque é muitas vezes mentira esse evangelho que exubera, brilha e também emociona muitas pessoas com qualidades e virtudes morais e espirituais, mas não fala do cerne, do âmago das Escrituras, que é a obra redentora de Jesus. Quando o Filho de Deus se entregou em holocausto perfeito para a nossa redenção. Como diz ele mesmo, Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar, entregar a sua vida em resgate de muita gente. E como diz também o apóstolo João, em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou e entregou-nos o seu Filho amado Jesus Cristo como propiciação, como holocausto perfeito e eterno pelos nossos pecados. O Evangelho de Jesus, o Evangelho pregado pelos apóstolos, o Evangelho pregado por Pedro, por Paulo e por João, é o Evangelho da verdade. Não é gnóstico, ele não é racionalista, ele não é humanista, ele é verdadeiro. Aonde o Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós e nos trouxe a salvação, nos trouxe a redenção. E alguém vai perguntar, e as qualidades? Desde quando esse evangelho não foi acompanhado das devidas qualidades? Qualidades para a salvação, isso não existe nas pregações de Jesus, nem na pregação dos apóstolos. Qualidades morais e espirituais que já eram conhecidas antes do nascimento de Cristo e que são obrigação de todo homem, mesmo que ele se diga ateu ou mesmo agnóstico. Todos esses belíssimos princípios morais e espirituais são para o aperfeiçoamento do homem e nunca para a salvação. Quem salva é o verdadeiro evangelho, em que Jesus é apresentado como redentor, anulador de nossos pecados, nosso justificador e nosso salvador. Fique atento ao que você tem visto, fique atento ao que você tem ouvido. Todo mundo quer ministrar uma dose, uma overdose de amor fraternal. Mas não é para que você ame o teu próximo, é para que você se esqueça do amor de Deus. Quando o homem de Deus prega o verdadeiro evangelho, ele vai te falar de salvação, de redenção, de anulação dos pecados, de justificação, e vai te falar também das virtudes e das qualidades morais e espirituais que todos nós salvos precisamos ter. Cuidado, que tem muita gente pregando um outro evangelho que não fala de redenção, não fala de justificação, propositalmente, porque está lutando contra a vontade de Deus em Cristo. É um evangelho anticristão, é um evangelho gnóstico, é um evangelho humanista e mentiroso, que apesar de falar de qualidades humanas interpessoais, omite propositalmente e sistematicamente o amor de Deus, manifesto em Jesus. Isso não é cristianismo, isso é humanismo. Cuidado com o evangelho, com as parábolas e com os ensinamentos que você tem ouvido de homens e mulheres.
porque eles estão dispostos a falar tudo aquilo que você quer ouvir, menos dizer a verdade. E a verdade começa com o Filho de Deus encarnado, que se fez holocausto por nós, em morte voluntária, em sacrifício perfeito para a nossa salvação. Cuidado, porque há pessoas pregando o verdadeiro evangelho e há muita gente propositalmente pregando o evangelho da mentira, o evangelho gnóstico, o evangelho que pode até estreitar os laços interpessoais, mas anula completamente o nosso relacionamento com Deus. Porque esse falso evangelho afronta a vontade de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que te alerte para o evangelho da mentira que está sendo pregado nesse país. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.